dia, o objetivo de mais um encontro que Deus nos concede para juntos estudarmos a sua santa palavra, e certamente vamos retomar os estudos que temos começado há algum tempo, que tem a ver com o Evangelho de Mateus. E nesse instante eu gostaria de convidar a irmã então Ana, que vai nos apresentar diante de Deus em oração. Bom dia para meus irmãos queridos e amados aí em Recife. Reclinemos o rosto para orar. Senhor Deus que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, porque hoje, mais uma vez, Senhor, os teus servos estão aí pela manhã. Nós éramos condenados à morte, Senhor, mas tu mandaste teu Filho amado para nos livrar da morte eterna, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Eu te apresento aqui, Senhor, uma lista de oração do grupo O Poder da Oração. Eu não sei o nome de todas as pessoas que estão, Senhor, mas tu o sabes, Pai. Contempla cada um segundo as suas necessidades. Amém. Também agradeço, Pai amado, Pai querido, pela vida do pastor Cícero, Senhor. Amém, Senhor. Orei muito por ele, fiquei preocupada, Senhor. A gente pensa que até é coisa ruim, Senhor, é tanta coisa mal que está acontecendo, mas para honra e glória do teu nome, Senhor, é algo que pode ser curado, Pai, que pode ser tratado, Senhor. Muito obrigada pela vida dele. Abençoa ele, Senhor, para que ele possa levar a tua palavra aonde quer que tu mandes, Senhor. Tu sabe da sua vida, tu sabe de toda a trajetória, Senhor. Tu sabe do que ele necessita e eu te peço que supra não só a necessidade dele, Senhor, mas a necessidade de cada um que aqui está. Também quero te pedir um pedido especial hoje, Senhor, pela nossa, eu já considero irmã Leide, Senhor. Amém. Para que o Senhor liberte ela desse cigarro, para que o inimigo, Senhor, ele não tenha poder sobre a vida dela, mas ela largue esse cigarro e receba Cristo Jesus como Amém, seu Senhor. Salvador. Eu peço todas essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos. Retomamos ao texto de Mateus, capítulo 4. Faremos uma leitura dos versículos 23 ao 25 e daremos, então, início a o que poderia ser nominado do sermão inaugural da Igreja Cristã Primitiva de Cristo Jesus. E dentro desse contexto, há uma série, portanto, de episódios significativos, tanto do ponto de vista para a Igreja Cristã, que ali, então, passa a ser, eu diria, instituída, como também dentro dos aspectos da profecia de Daniel, capítulo 9. De sorte que a gente precisa fazer sempre esta vinculação de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo, e na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até as 2.300 tardes e manhãs, nós temos dentro daquele marco de 2.300 anos de profecia, um período, então, de 70 semanas, correspondentes a 490 anos, e dentro deste marco de 490 anos, no final, portanto, ali da última semana, isso significa, portanto, 7 anos, nós teríamos especificamente a chegada do Messias e toda, então, a sua atividade dentro do contexto ali promovido pelo anjo Gabriel, quando começa a explicar para Daniel o sentido, então, das 70 semanas. Então, o que precisamos ter como marco de partida é sempre esta visão coesa e aglutinadora em razão destas circunstâncias que envolveram ali o período, então, dos 3 anos e meio que Jesus estivera envolvido com a igreja cristã primitiva, ou seja, com o seu próprio ministério. Lembrando que é na metade da semana que o ungido, então, seria tirado, ou seja, Mashiach, a expressão em hebraico utilizada para o termo traduzido em língua portuguesa como ungido.
seria tirado, referência, portanto, ao sacrifício de Jesus. Antes deste momento, em particular, temos de nos lembrar, consequentemente, do seu ministério, que é isso que nós estamos aqui estudando. Então, os versos que nós vamos ler, para ficar dentro desse contexto, Mateus capítulo 4, versículos, então, 23 em diante, aonde vamos compreender parte exatamente desta ação missionária de Jesus, especificamente o que a gente poderia dizer em sua primeira viagem missionária para as cidades ali próximas a onde ele residia, que era Cafarnaum, e há diversos lugares aqui que então são mencionados. Venha comigo, portanto, mais perto da Bíblia, por favor, e vamos acompanhar. Percorria Jesus toda a Galileia. Observe, portanto, que o território da Galileia é o ambiente de onde ele parte em sua missão de evangelização, tornando claro que Jesus, então, não começou seu ministério na parte sul da Palestina, mas na parte, portanto, do extremo norte, que é exatamente aí onde se encontra o território da Galileia, e entre a Galileia e, então, a Judéia, havia ali o território de Samaria. Então, a gente precisa lembrar que dentro do território da Galileia se encontravam essas cidades já destacadas aqui em nossas mensagens, tais como Cafarnaum, Nazaré, a situação ali de Naim, a vila de Naim, a própria Caná. Então, nós temos de nos lembrar destas particularidades aonde diversos, então, episódios ocorreram. E isto nos, então, embasa a viver de maneira mais clara a nossa vida cristã, entendendo essa forma como Jesus, então, percorreu ali o território. Percorria Jesus, retorno ao texto, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Observem que ele, então, não deixou de se aproximar daqueles que eram os judeus, que tinham, portanto, prática religiosa restrita a um compromisso, portanto, de frequência às sinagogas. Veja que o ministério de Jesus é bastante extensivo. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Então, vamos somar aqui as 3 ênfases deixadas por Mateus. Quais sejam? Número 1, pregava nas sinagogas. Número 2, curava. Número 3, observe que ele pregava, curava, mas ensinava. Então, esses verbos nós precisamos aqui atentar: ensinar, pregar e curar. Um ministério, portanto, que está recheado nessas 3 ênfases. Reitero, ensino, pregação e cura. Isso implica dizer que o ministério, para ser completo, precisa ter essas 3 ênfases. Não pode, portanto, ser um ministério que esteja debaixo da graça do Senhor, aonde lhe falta, então, o didaquê, o ensino. É necessário que nós nos lembremos que, igualmente, o ministério não pode se reservar apenas a ensino. É preciso, portanto, haver pregação. E alguém poderia, portanto, confundir qual a diferença entre pregação e ensino. Veja, o ensino é uma recapitulação de verdades proféticas, ou então apresentação de verdades proféticas por vir no aspecto escatológico. Já a pregação são mensagens, especificamente, que não se voltam necessariamente, como já dissera, para o aspecto, portanto, do ensino, mas exatamente do alimento à alma com expectativas das promessas apresentadas no Antigo Testamento e do próprio Jesus, no que diz respeito, então, ao céu, aos aspectos, portanto, de uma vida de comunhão entre relação intrapessoal, de irmãos para com irmãos. Estas apresentações estão dentro do corpo, então, da pregação. Agora,
cuidado para não confundir pregação exclusivamente com ensino, porque são coisas totalmente distintas. E, claro, veja que nós temos um tripé estrategicamente apresentado por Jesus. Ele ensinava, pregava e curava. Talvez alguém poderia dizer, a ordem necessariamente precisa estar assim, ensinar, pregar e curar. Veja, eu particularmente não me fixo sobre determinadas linguagens que a Bíblia traz, achando que a ordem seja importante. Nós não podemos ser deterministas, nem fixarmos o nosso olhar de que a ordem seja esta. Porque você pode curar, você pode depois, então, ensinar, e você pode depois pregar. Como você pode também pregar, ensinar e depois curar. Então, a ordem não é aqui o mais importante. O mais importante é que esses três conteúdos existam para demonstrar que, de fato, a igreja está cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Algo que temos hoje bastante carência em duas áreas particularmente. São elas os aspectos, portanto, do ensino e os aspectos em relação às curas. Falta de fé e falta de gente realmente que se submeta ao estudo da palavra de Deus para não estar fazendo o que nós estamos vendo por aí afora. Muitas situações de pregação, que também é outra carência, não tem nada, mas apenas de estímulos, o que nós chamamos, portanto, de conceitos de autoajuda. Pregação não tem a ver com conceitos de autoajuda, tem a ver de submissão à palavra de Deus naquilo que está revelado. Portanto, tome muito cuidado para não achar que esteja pregando, tomando, portanto, uma notícia de jornal ou então um fato histórico e, a partir dali, começar a expor para as pessoas alguma coisa e achar que você está pregando. A pregação envolve, antes de mais nada, a fundamentação à palavra de Deus. O ensino envolve aspectos mais técnicos. É preciso, portanto, ir à fonte do texto do ponto de vista na língua originária, exposição, portanto, do que a gente chama aí de interpretação, usando as ferramentas da gramática, da linguística, usando a ferramenta, portanto, do que a gente chama da hermenêutica, a ciência que tem como objetivo lançar mão de argumentos interpretativos. Isto é ensino. Agora, quando Jesus ensinava, Jesus tinha um modo distinto de fazê-lo. Ele o fazia por meio do que a gente chama de elemento comparativo. Ele usava o mundo conhecido dos seus ouvintes para levá-los então, ao mundo desconhecido. Explico isso. Há uma fórmula que a gente usa para sintetizar tudo isso que eu estou dizendo. Do conhecido para o desconhecido. Esta é a fórmula. O que é conhecido? A semente, o solo, o semeador, o sulco, onde a semente será julgada. Mas o que é desconhecido? O que a semente representa, o que o sulco representa, o que o solo representa, o que o semeador representa. Então, veja, do conhecido para o desconhecido. Isso implica dizer que, a depender da multidão ou da audiência que Jesus se encontrava, a sua ênfase era a partir de onde as pessoas se encontravam, em seu conhecimento íntimo, particular, vivencial, daquilo que eram os aspectos da natureza. Então, esse ensino de Jesus era bastante impactante, diferente do que acontece com os ensinos atuais, inclusive do ponto de vista da teologia. Muitos discursos e, às vezes, então, nenhuma comparação para que a apreensão se dê daquilo que está se apresentando. Então, isso se torna, muitas vezes, tão frio e tão desprovido de poder que as pessoas saem do ambiente sem saber, de fato, o que entenderam. Ao mesmo tempo, a pregação, desprovida de autoridade, desprovida de comunhão, desprovida, portanto, de intimidade daquele que está pregando com a verdade que ele está levando. E, às vezes, a pregação passa a ser apenas uma informação de um texto que você já leu e que o pregador nada mais diz. E isso, portanto, tem um vazio profundo na igreja. E quanto ao aspecto da cura, atentar que, neste ponto, a igreja precisa desenvolver fé, confiança em Deus,
para que, através do poder da oração, nós alcancemos as bênçãos não só para os nossos semelhantes, mas também para nós mesmos, diante daquilo que Deus nos promove. Então, atente para esta particularidade. Esses 3 verbos aqui não podem passar desapercebidos de todos nós que estamos vivendo momentos tão difíceis na história da Igreja Adventista. Sofrendo pela falta de ensino, sofrendo pela falta de pregações com poder e submissão ao Espírito Santo, nosso amigo. Cura, algo, portanto, que não está na autoridade do pregador, mas está na autoridade do mesmo Espírito que capacita e dá dons para estes aspectos. Então, doenças eram curadas, enfermidades eram, portanto, tiradas do povo. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Veja, estendeu-se o comentário sobre a pessoa de Jesus para fora do território da Palestina, mais ainda para o norte, extremo norte ali, exatamente no mapa bíblico, você vai ver que a Síria nada tem a ver com o território judaico. E aí nós teremos exatamente a capital ali da Síria, lembram-se disso, Damasco, para não confundir com a Síria, cuja capital era Nínive. Então, há uma extensão aqui dos comentários. E aí vem o detalhe. Como esses comentários chegaram à Síria? Não percam de vista que Jesus tinha a sua residência fixada ali na casa de Pedro, em Cafarnaum. E ali era uma cidade com um aspecto não só, eu diria, natural, muito atrativo, uma cidade muito bonita, mas era também um centro comercial muito forte, porque o mar de Tiberíades, ou lago de Tiberíades, assim como Lucas usa a expressão, nunca chama de mar, mas sempre de lago, era o ambiente piscoso, então muitos pescadores ali, Pedro com a sua empresa de pesca, então muitas vendas ali ocorriam. Então, era um lugar, portanto, atrativo para venda, e muitas pessoas, então, subiam do norte para o sul, vindo exatamente nesse sentido, das cidades ali mais próximas, como o território de Tiro, de Sidom, da própria, então, ali Síria, e aí todos esses comerciantes que ali, então, vinham, levavam as informações do que estavam acontecendo. Então, o território da Síria se tornou conhecido, e mais tarde você vai entender o porquê daquela senhora que sai exatamente lá da Síria para ser atendida por Jesus, e ela não é atendida de per si, ou seja, de vontade própria. Ela intervém apelando que Jesus tenha misericórdia dela. Você vai entender isso mais à frente um pouquinho. Então, vamos voltar ao texto. A fama corria nesse aspecto. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Louvado seja Deus por esse ministério singular, aonde pregação, ensino e cura faz parte realmente da Igreja de Deus. Cuidado para não cair naquele nível, portanto, de igrejas que apenas apelam para os aspectos da cura, não tem ensino, não tem pregação. Ou aquela que só tem ensino, parece, portanto, mais uma faculdade, um curso de teologia, mas não tem pregação e não tem cura. Ou aquela que só se baseia na pregação, mas não há ensino nem na cura. Veja que o ministério de Jesus é tripartite. Ele é composto, portanto, de 3 partes. E a verdadeira igreja do Senhor precisava, portanto, continuar nesta caminhada. Por fim, versículo 25 diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Claro, é preciso atentar que, como Jesus não começou seu ministério na cidade de Jerusalém, as ruas de Jerusalém são muito estreitas, a Jerusalém antiga. Então, não cabiam essas multidões aí para pensar em 120, 200 mil, 300 pessoas, nada disto. Lugares, portanto, ruazinhas muito estreitas, no mínimo, no máximo aí, 60 pessoas eram possíveis se aglomerarem, então, naquelas ruas antigas de Jerusalém. Mas aqui Jesus não está em Jerusalém. Esse é um dado bastante interessante. Jesus começou seu ministério nos lugares mais inexpressíveis, do ponto de vista da cultura de época. Veja, a Galileia era desprezada, todas as suas cidades igualmente. A cidade mais destacada era o caso, portanto, da própria Cafarnaum.
Região de Decápolis, igualmente, não tinha essa expressividade, e ali vem os aspectos, portanto, da própria Decápolis, como aqui já falaram. Essa expressão Decápolis é uma expressão grega que significa, portanto, polis de 10, ou seja, cidade de 10. Era um composto de 10 cidades importantíssimas ali. Então, o nome Decápolis significa isso. Era, na verdade, um rol de 10 cidades, então, por isso, a região chamada Decápolis. Porque Deca é 10, então a gente precisa lembrar disso, e polis significa exatamente cidade. Então, o que eu quero que você atente por fim? Volte ao versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia. Então, o ministério de Jesus começou na Galileia. Primeiro milagre de Jesus em Caná, quando se tornara, portanto, público o ministério de Jesus. A partir dali, ele passa a sua primeira viagem missionária. E essa viagem missionária é registrada aqui por Mateus, mas ela é bastante alargada em Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 19, e nós vamos fazê-lo nesse instante, essa leitura, para entender como Jesus, então, fez o seu sermão inaugural, que vai do capítulo 5 do Evangelho de Mateus ao capítulo 8, versículo 1, aonde se encontra especificamente o que a gente chama do sermão inaugural do ministério de Jesus na Terra. Por fim, Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 19, para termos um pouquinho mais de informação, assim como tenho sempre feito, comparando textos a outros textos. Venha comigo, reitero Lucas, capítulo 6, versículo 17 em diante. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Este dado é importantíssimo aqui, porque se você se apercebe, nós temos especificamente aqui um dado que Mateus não registra, é que o ambiente que Jesus, portanto, atraiu pessoas, também fora de que região? Tiro e Sidom, exatamente aquela região ali do extremo, então, norte, não mais território da Palestina. Essas pessoas vieram a Cristo. O pessoal, então, ali do litoral de Tiro e do litoral de Sidom. E é neste aspecto que nós vamos ver mais à frente a presença daquela senhora que está doente, acometida de uma doença terrível, e que ela, portanto, apela a que Jesus tenha misericórdia dela. Isso você vai ver com muita profundidade. Mas vamos avançar um pouquinho aqui, na leitura de Lucas, capítulo 6, verso 17. Leia comigo de novo. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom. Veja que Lucas não registra aonde fora este ambiente, mas Mateus diz que é na Galileia, e que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Observe que Lucas dá um dado aqui bastante interessante, lá. Nós temos um episódio registrado por Mateus nesses aspectos de toque de pessoas a Cristo Jesus. Mas Lucas evidencia que não for apenas uma pessoa que o fizer, revelando exatamente o momento solene desse instante da pregação de Jesus. Então, contexto, voltando a Mateus capítulo 5, Jesus está no território da Galileia. Sua primeira viagem missionária, ele passa, portanto, por esses territórios de Decápolis. Então, e aí, melhor, essas pessoas desses lugares avançam no sentido ali da Galileia, e Jesus, portanto, fazendo as suas pregações nestes lugares distintos, chega, portanto, a um lugar no monte, aonde Lucas registra o nome planura, é um lugar plano, não precisamos ir mais além do que isso, e ali ele, então, se detém com numerosas pessoas que estão presentes. Mateus usa o versículo 25 do capítulo 4, numerosas multidões o seguiam, e aí Cristo inaugura
a sua igreja com este sermão que vamos estudar ponto a ponto, que é exatamente as bem-aventuranças. Nesse particular, versículo, portanto, 1 do capítulo 5 de Mateus, registra-se o seguinte: vendo Jesus as multidões, vejam que multidões, as que se dirigiram das demais regiões, de Tiro, de Sidom, região da Síria, região de Decápolis, Jerusalém, Judeia, que ouvindo acerca do ministério de Jesus, porque o milagre de Caná se tornou conhecido e todas as pessoas passaram, portanto, a partir daquele momento a procurar Cristo Jesus. E ali Jesus, portanto, passou a ensinar, a curar, a pregar. Não esqueçam disso. E aí, num ambiente, portanto, aberto, não foi num auditório, não foi, portanto, numa sinagoga, não foi na casa de ninguém, mas ao próprio, então, eu diria, no meio da própria natureza, Jesus, então, inaugura a sua igreja com o seu sermão. E aí vem o detalhe, né? Veja, não percam de vista os 3 verbos: ensinar, pregar e curar. É possível que numa própria cena, pregação, você esteja ensinando e você também esteja curando. É possível que isso aconteça? Claro que sim. Não obstante, a igreja não pode perder de vista esse, então, nível de, eu diria, comprometimento no que diz respeito ao evangelho. O evangelho é ensino, o evangelho é pregação, mas o evangelho também é cura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Cuidado para não confundir a expressão aqui, matetes, que é a expressão grega para discípulos, com, então, a expressão apóstolo, que significa enviado. Então, a gente precisa atentar que as coisas aqui são distintas. Ao mesmo tempo, nos lembrar que aqui nós estamos em que instante, do ponto de vista de datação histórica, dentro do cômputo da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 29, quando Jesus, portanto, inaugura esse sermão, inaugura a sua igreja com este sermão, e a partir desse instante vem todos os regramentos, as qualidades e que ele põe neste sermão chamado Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até o capítulo 8, verso 1, é onde se encontra, portanto, o sermão mais longo do ministério de Jesus. E Jesus aqui colocou todas as qualidades, as regras e, ao mesmo tempo, portanto, as transformações necessárias para aqueles que queremos estar nos céus. Este será um sermão que nós vamos nos debruçar para estudá-lo com muita seriedade. Porque, se passarmos por alto o que, de fato, é a característica daqueles que vão aos céus para receberem do Senhor Jesus coroa de vida eterna, nós, então, não aprendemos nada do Evangelho. Se pudermos, ao longo de nossa jornada como cristão nessa terra, a cada período de tempo, você fazer releitura deste sermão. Porque aqui, amigo, meu irmão e minha irmã, aqui se encontram as bases de nossa fé. E nosso compromisso para com o nosso semelhante, para com o nosso Deus, para com aqueles, portanto, que necessitam de auxílio. Aqui está, na verdade, o que o Senhor estabeleceu como sendo a sua própria igreja, o que ela deveria conter para que nós, então, pudéssemos viver de maneira solene. Nesta manhã, o que eu tentei fazer foi levar você a compreender 3 coisas básicas. Igreja que não tem ensino, que não tem pregação, que não tem cura, não pode estar, de fato, fazendo a vontade do Senhor. Por isso, permaneça firme no Evangelho. Permaneça firme, entendendo que Jesus veio a esta terra nos demonstrar como fazer. Mas ele o fez, deu o exemplo. E uma das coisas mais dignas que nós, como cristãos adventistas do 7º dia, podemos levar em nossa jornada é respeitar a fé dos nossos semelhantes, no tamanho e na qualidade, mas também ajudá-los a entender
que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse aspecto, nós precisamos desenvolver intimidade com os céus. E como podemos fazê-lo? Compreendendo o Evangelho. E é isso que eu estou tentando fazer você compreender. Por isso, meu querido amigo e irmão, o apelo que eu faço ao teu coração nesta manhã é muito simples. Não sei as dificuldades que você está passando. Não sei as dificuldades que você tem se envolvido do ponto de vista da falta de sua fé, ou preocupado com alguma doença sua ou de algum parente. Você tem de entender que quem cura não sou eu, não são os nossos irmãos que intercedemos por você, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que cura, que realiza a obra, portanto, que é necessária quando desenvolvemos fé. Meu apelo, aprenda a confiar em Cristo. Meu apelo, aprenda a aceitar os sermões de Jesus. Aprenda a aceitar os ensinos da Bíblia Sagrada. E certamente você terá uma vida de intimidade, desenvolvendo, portanto, confiança em Deus. Por isso, essa passagem que eu tive aqui de fazê-lo, para que nós possamos retomar este ponto em particular e adentrarmos, de fato, no estudo desses ensinos que Jesus fará a partir, então, desse sermão tão extenso, mas tão cheio de riqueza e de transformação de vida de pessoas. Porque aonde ele abria a sua voz, aonde ele abria, portanto, a sua boca para falar, poder ocorria. E não é diferente nos dias de hoje. Aprenda a esperar em Cristo e ele fará da sua vida o melhor para a honra e glória do seu nome, para a honra e glória dos céus, de que ele é Deus sobre todas as coisas e ele não perde uma batalha, seja por causa da doença que nos acomete, seja por causa da falta de ensino que a gente não teve o suficiente da sua palavra. O nosso amigo Espírito Santo fará a obra completa, de sorte que a gente possa desenvolver fé, confiança em Deus, compreendendo que a igreja precisa ensinar, pregar e curar. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, é a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre teus filhos, que tua igreja aprenda, Senhor, aprenda, de fato, aquilo que tu viestes fazer nesta terra. Que tua igreja seja firme, Senhor, nos teus ensinos, que a pregação parta de tua palavra e não de manchetes, sejam elas tão impactantes ou menos impactantes. Nossa vida deve estar estreita, como tu bem sabes, em tua palavra. Por isso, Senhor, eu te imploro, nos dê o ensino de tua palavra, nos dê a pregação de conforto, mas também de impacto na vida de todos os teus filhos, os nossos semelhantes, mas também nos dê cura, disposição e confiança para auxiliar aqueles que estão em suas dificuldades. Te imploro esses favores e te agradeço, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém.